Bom dia, paz meus queridos, seja bem-vindo ao nosso devocional. Esse encontro marcado todos os dias às 6:30 da manhã, onde nos aprofundamos na palavra de Deus, onde ouvimos a voz de Deus falar aos nossos corações, a mensagem que Deus quer nos dar, o direcionamento que o Senhor quer nos dar. E todos os dias, a primeira coisa que fazemos no dia é ouvir a voz de Deus, é meditar em sua palavra, é ter Deus como centro das nossas vidas. Quem é o centro da sua vida? Em quem você tem firmado a sua fé? Hoje eu quero meditar com vocês em 1 Coríntios 10:14, onde Paulo afirmou o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E nós vemos que o apóstolo João ainda declarou em 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós podemos ver que a palavra bíblica para adorar significa render-se, prostrar-se ou inclinar para honrar ou homenagear alguém. E a tendência natural de todo adorador é colocar sua confiança no seu objeto de adoração. Se o adorador não adora a Deus, então, naquilo que o adorador põe a sua confiança, põe a sua esperança, aquilo é o seu Deus. E isso é idolatria. E a idolatria é duramente condenada na Bíblia pelo próprio Deus, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4 e 5, quando ele diz: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu e você nascemos para sermos adoradores, para adorarmos ao único Deus verdadeiro, vivo e soberano. Nós somos adoradores por excelência, e dentro da nossa essência reside a adoração. E muitas vezes a idolatria nos atrai. Nosso coração, ele é atraído a adorar algo, alguma coisa ou alguém que não seja o Senhor. Vigiemos, irmãos. Jesus afirmou em Mateus 22, 37 e 38. Escute bem. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Somente ao Senhor prestarás culto. Este é o primeiro mandamento, o maior mandamento. O que o Senhor Jesus quis dizer nessa palavra é que o nosso amor e a nossa adoração a Deus precisam ser algo exclusivo e prioritário. Somente ao Senhor adorarás. Somente ao Senhor te prostrarás. Somente ao Senhor prestarás culto. Devemos amar a Deus, adorar a Deus em tudo que nós somos, em tudo que temos, em tudo que nos tornamos. O fim gracioso de todo ser humano, o objetivo principal pelo qual Deus nos criou é amar e glorificar a Ele. Nada deve ocupar mais a nossa atenção do que Ele. Ele precisa ser o supremo, recebendo devoção exclusiva. Se assim não for, seremos idólatras, e a palavra de Deus condena a idolatria. Idolatria tem a ver com aquilo que nós amamos mais do que a Deus, com aquilo que nós colocamos na frente de Deus. Idolatria é o que ou a quem amamos, devotando tempo,
recursos, esforços, onde as nossas atenções estão em primeiro lugar. Aquilo que amamos ocupa nossas motivações, desejos, pensamentos, nossas palavras, nossas ações. E se isso não for Deus em primeiro lugar, então nós estamos cometendo a idolatria. Confiamos e muitas vezes colocamos erradamente nossas esperanças num ídolo feito por mãos humanas, ou numa pessoa, ou num desejo, ou numa influência, ou numa oportunidade, ou nos bens, ou no dinheiro, ou numa possibilidade, ou numa pessoa no mundo gospel que se dedica ou se destaca. Ela está em primeiro, ficamos fissurados. Os ídolos são tantos, meus irmãos. Por isso hoje é o dia. Vasculhe hoje o seu coração. Encontre se ainda ali há deuses, sejam eles físicos, virtuais, funcionais ou até imaginários, e destrua-os. Adore só o Senhor. Coloque a sua confiança somente em Deus. Lembre-se sempre, meu querido, minha querida, da verdade do Salmo 40, no verso 4. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ore também, meu querido, no seu coração a mesma oração que o salmista orou no Salmo 71, no verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Isso é muito sério, meus queridos. Muito sério. Por vezes colocamos outra pessoa, outra coisa na frente de Deus. João Calvino afirmou: cada um de nós é, desde o ventre de sua mãe, um mestre artesão de ídolos. Por isso, meus queridos, nós temos que lutar todos os dias e destruir todos os ídolos, tudo aquilo, seja dinheiro, emprego, influências que querem ocupar o lugar do nosso Deus. Nós sabemos que Deus nos abençoa graciosamente com tantas e tantas coisas boas. O problema, muitas vezes, é o que podemos fazer dessas coisas com as quais Deus nos abençoa. O casamento, os filhos, o emprego, os recursos, o dinheiro, as habilidades. Se colocamos isto à frente de Deus, passam a ser os nossos ídolos. Idolatria significa confiar em alguém ou algo mais do que em Deus, além de Deus. Idolatria significa permitir que a confiança não esteja somente no Senhor. Procurar outras coisas ocultas. Adorar coisas que não têm mãos, que não caminham, que nada podem fazer por você. Ou influências que talvez possam te afastar do centro da vontade de Deus. A Bíblia nos recorda que os ídolos são enganosos e inúteis. Nós podemos ver em Jeremias 10, 14 e 15, ele afirma que as suas imagens são mentira, vaidade são, e uma obra ridícula. Mas o problema é que muitas vezes, quando menos percebemos, estamos confiando em ídolos. Achamos até que não é uma influência, uma autoridade. O que ela diz é mais verdade que a Bíblia. Meus irmãos, nós somos cristãos, resgatados por Cristo, naquela obra lá na cruz. Então é a Ele, ao nosso Deus, que enviou seu único Filho para nos resgatar,
que nós amamos em primeiro. A sua palavra é verdade que liberta. Cuidado o que nós fazemos das nossas habilidades, das capacidades que o próprio Deus nos dá, as oportunidades, as carreiras profissionais, os relacionamentos, o ministério, o dinheiro e outros recursos. Muitas vezes fazemos isso o centro da nossa vida. Muitas vezes permitimos que essas coisas se tornem o significado e o propósito último do nosso viver. Deus nos deu e esquecemos dele e passamos a usufruir somente dessas coisas e fazer essas coisas nossos ídolos. Meus queridos, quando nós nos seguramos nos ídolos, nós já declaramos o nosso próprio fracasso. Porque a palavra de Deus, ela própria nos avisa em Isaías 44, no versículo 20. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão é um Deus de coisa nenhuma. Meus queridos, os ídolos que colocamos muitas vezes em nosso coração, eles mentem, eles nos escravizam e pior, você se torna aquilo que você adora. Se você, por exemplo, adora, valoriza o dinheiro, você se torna ganancioso, mesquinho, materialista. Se você, por exemplo, adora o prazer, você se torna um hedonista. A idolatria é sutil, chega tão de mansinho, faz com que o cristão se engane sem nem perceber. Por isso, olhe bem para o seu coração e veja se ainda lá há algo ou alguém maior ou mais importante para você que o Senhor. Se ainda houver, arrependa-se e volte-se imediatamente para o nosso único Deus. Deus odeia a idolatria. Nada e nem ninguém deve ocupar o seu coração mais que o teu Deus. Somente o Deus triuno deve ser adorado, glorificado, exaltado e honrado em sua vida. Tudo que você ama e deseja e espera e confia mais do que em Deus é idolatria. Se você estiver numa situação de total desespero, nem teus recursos muitas vezes, nem tua família muitas vezes, nem o teu emprego pode te salvar. Mas quando você coloca sua causa diante do Senhor, Ele sim é capaz de operar o impossível. Tudo que você procura para ser feliz, ser realizado, ter significado fora de Deus é idolatria. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te acrescenta todas as demais coisas. Alegria, prazer, cura, uma família abençoada, um emprego maravilhoso, prosperidade. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar. Porque a idolatria, o que ela faz? Ela zomba do Senhor. Ela coloca um substituto, um profano, finito e barato, em vez de um Deus santo, infinito, transcendente, todo-poderoso. Muitas vezes ele desvia a humanidade de adorar esse Deus vivo e verdadeiro, e assim ele rouba de Deus a glória que é somente para Ele e para ninguém mais. Se você não entender onde estão os teus ídolos, se ainda talvez há um escondido aí na tua vida, no teu coração, na tua casa, você não conseguirá buscar arrependimento e mudança verdadeira.
Você precisa de alguém que te oriente. Leia a palavra de Deus com dedicação, com cuidado, olhando cada palavra. E você verá o que Deus ainda precisa limpar, purificar, tirar da sua vida. O que Deus mais deseja é que você ame a Deus. Ame a Ele em primeiro lugar. Se Ele for a maior prioridade da sua vida, o resto Ele te acrescentará e terá o seu devido lugar. Portanto, meus queridos, abandone os ídolos. Ame somente a Deus. Onde a sua vida está centrada, hein? Qual é o seu foco principal? Na realidade, um ídolo pode ser algo neutro ou até mesmo uma coisa boa usada de uma maneira ruim. Algumas pessoas colocam seus ídolos no cofre. E estudiosos e arqueólogos dizem que todas as culturas ao longo da história havia ídolos de pequenos deuses ou deusas. Essa já é uma história antiga. Por isso, nós entendemos aqui que muitas vezes o homem é obcecado em transformar pessoas ou objetos em adoração. Deus odeia muito tudo isso. Na verdade, Ele condena isso. A adoração de ídolos, sejam elas quais forem, é uma coisa grave. É uma questão muito grave. Deus é um Deus ciumento e deseja que a nossa adoração seja na íntegra para Ele. Nós vemos que idolatria não somente despreza e ataca o nosso Senhor, e também causa consequências e danos terríveis para aqueles que provocam, que fazem o uso dos ídolos. O termo que podemos usar hoje para os ídolos talvez seria até vício. Você pode estar viciado em trabalho, em esportes, em alimentos, em álcool, em drogas, em sexo, mas está negando tudo isso. Você tem algum vício? Se assim for, talvez você está sendo enganado e escravizado. Algumas pessoas procuram uma promoção no trabalho com tanta determinação que negligenciam sua família, que esquecem de Deus. Alguns homens alimentam um hábito tanto que ele destrói sua saúde, o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Algumas pessoas têm tanto medo de perder a aprovação de pessoas influentes em sua vida, e esse medo, essa preocupação começa a dominá-las. Elas já não creem mais no Deus Todo-Poderoso e se deixam dominar pelo medo, pela angústia, pela depressão. Quando uma pessoa tem um vício, ela não está apenas obcecada, mas também está envolvida em idolatria, porque a sua atenção é somente para isso, em primeiro lugar. Saiba que a idolatria vai decepcionar aqueles que a praticam. A idolatria sempre promete muito mais do que ela pode dar, mas os idólatras são desiludidos porque os seus deuses se tornam, com o passar do tempo, impotentes. Não conseguem realizar aquilo que o Deus Todo-Poderoso consegue realizar. Nem o trabalho, nem o dinheiro. Toda vez que o homem põe sua expectativa em algo que não seja Deus, ele vai se decepcionar. Mais cedo ou mais tarde, a decepção vem. Somente Deus pode preencher o vazio que há no coração do homem. E ele, com o tempo, essa adoração a ídolos vai deformar o homem. Os ídolos podem mudar e distorcer o homem. Por exemplo, aquele que adora
o dinheiro ele se torna ganancioso, mesquinho, individualista. Esses homens se tornam como aquilo que eles valorizam. No primeiro momento, o homem molda o seu ídolo e depois o ídolo forma ele. Você se torna dependente dele. Nós podemos ver que com o passar do tempo o homem não é só deformado, mas ele se conforma com aquele ídolo escolhido. Os ídolos dominam, decepcionam, deformam, destroem a vida daquele que os adora. Mas a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, não. Essa é diferente. Essa nos liberta. Você pode ser livre do controle de pessoas, de circunstâncias. Esse é o único que pode realizar o impossível em nossas vidas. O que os outros não podem fazer, ele pode. Viva para a plateia de um só Deus. Deposite suas expectativas no único e poderoso Deus. Com ele você pode ser livre do passado, perdoado dos pecados, de todos os erros e falhas. Você pode ser livre a partir do seu presente, com o poder que ele vai te dar para quebrar hábitos pecaminosos. Você pode ser livre de seu futuro, sem medo da morte e do inferno, mas somente com Deus isto é possível. A adoração vai desenvolver você, capacitar você. A adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, porque nós estamos diariamente nos moldando, sendo transformados em uma nova imagem gloriosa pelo Espírito do Senhor. E um dia eu e você havemos de ser transformados na imagem de Cristo. Só Deus pode fazer isso. Nem o dinheiro, nem seu emprego, nem seus vícios, seja eles quais forem, tem o poder de livrar você da morte, do inferno. Somente Deus, através do seu Filho, pode dar para você salvação. Deus nos julgará a todos. E Deus julgará os ídolos e os idólatras. O Deus vivo e verdadeiro, Ele quer que todos nós o adoremos e sirvamos somente a Ele. Saiba que você sempre se torna aquilo que você adora. O impossível é a especialidade do nosso Deus. Então, se você adora a Deus em primeiro lugar, saiba que você é mais do que vitorioso. Não há impossível ao que crê no único e vivo Deus. Saiba que bênçãos, promessas, prosperidade, saúde, cura, transformação estão prometidos para aqueles que são adoradores do único Deus vivo e verdadeiro. Toda a palavra dessa Bíblia, da Sagrada Escritura, todas as promessas se cumprirão na vida daqueles que amam a Deus em primeiro lugar. A palavra diz: amai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É nesse dia que você precisa fazer uma análise interior, introspectiva, ver em sua vida se ainda há algo que ocupa o lugar do Deus Todo-Poderoso e limpar, livrar-se disso. Você não precisa de nada quando Deus é o ponto principal da sua vida. Ele é o primeiro, é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo. Ele tem em suas mãos todas as bênçãos que você necessita. Medite nessa palavra e que nesse dia Deus possa derramar sobre você infinitas bênçãos. Em nome de Jesus.